corações esta noite, que nós possamos dispor nosso coração, nossa mente, para que Deus possa tocar nas nossas vidas em nome de Jesus. Podem sentar, queridos, boa noite a todos, meu nome é Ângelo, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você possa sentir a presença desse Deus maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu vou ler de novo, quero que você preste muita atenção. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Nós vamos orar, queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor e falasse assim: Deus, fala no meu coração. Fala assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala: Deus, eu disponho o meu coração para te ouvir nesse momento. Fala: Deus, eu quero aprender de ti. Me ensina nessa noite em nome de Jesus. Deus, obrigado pela graça e misericórdia. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, Pai. Obrigado pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor possa tocar nos nossos corações nessa noite. Queremos abrir o nosso coração, deixar ele disponível para que teu Espírito Santo possa gerar nas nossas vidas toda a revelação do Senhor. Que o Senhor nos dê a disposição para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que a tua igreja seja forte, corajosa e que possa levantar a bandeira do reino de Deus a cada dia, proclamando e vivendo as virtudes do nosso reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos terminar no Cristão Ateu. Eu creio sim que foi uma série muito interessante para nós. Visitando aí os pequenos grupos, eu consegui identificar assim, consegui ver uma identificação muito grande dos pequenos grupos com os estudos do Cristão Ateu, com aquilo que nós temos ministrado aqui durante os domingos. Eu creio assim que trouxe um impacto muito grande para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar mais uma coisinha, a última palestra do Cristão Ateu. E nós sabemos que cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. E queridos, o cristão ateu ele pode ser aquele que crê em Deus, é aquilo que nós vamos falar hoje, mas ele confia somente no seu dinheiro. Ele crê em Deus, mas a confiança dele está no dinheiro. Tá? Existem três sentimentos comuns em relação ao dinheiro que envolve toda a população, envolve as pessoas e que pode transformar as nossas vidas a sermos cristãos a Deus. A primeira delas é a segurança. Nós achamos que a nossa segurança é o dinheiro. E queridos, eu queria que você deixasse o seu coração aberto, porque muitas vezes eu vou falar aqui e você fala: não, minha segurança é Deus. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes a tua segurança é no seu dinheiro. Você se sente seguro com o seu dinheiro. Se você tirasse o seu dinheiro, você teria a mesma segurança ou não? Uma outra coisa, queridos, é a felicidade.
Ele manda buscar. E isso vem pelo terceiro caso, que é o poder. Nós achamos que o dinheiro nos traz poder. Então eu não tenho felicidade, mas eu tenho poder de mandar buscar ela. E a minha felicidade muitas vezes são relacionamentos, são coisas e muitas coisas que eu dizer. Querido, Jesus, ele teve encontros reveladores com algumas pessoas em relação ao dinheiro. Eu quero destacar dois aqui rapidamente. Uma dessas pessoas foi o jovem rico e a outra foi Zaqueu. Eu quero falar um pouquinho sobre o jovem rico primeiro, porque existem aí, queridos, nesses dois personagens, dois paradigmas. O jovem rico, nós podemos dizer que ele era jovem, ele era rico. Estão espertos, hein? Jovem, era rico, muito bem. Ele era inteligente assim como vocês. Ele era bem educado assim como vocês. Mas assim como Zaqueu, outro personagem que nós vamos falar daqui a pouco, ele queria se encontrar com Jesus. Ele queria tirar algumas dúvidas se ele estava realmente no caminho certo ou se ele precisaria fazer mais alguma coisa. E ele vai atrás do mestre, ele vai ter um encontro com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Você já fez essa pergunta? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus ele leva ele para um caminho muito interessante, porque Jesus fala: jovem, você conhece os mandamentos? Ele fala que conhece todos, conhece todos. Que bom que você conhece todos os mandamentos. Então, só te falta uma coisa: pega as tuas coisas, todas aquilo que você tem, vende tudo, dá aos pobres e depois você me segue. Querido, Jesus ele foi direto na sua resposta àquele jovem. Se você quer ser perfeito, meu querido, vá vendo seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. O que Jesus estava falando? Porque Jesus ele conhece o coração de todos nós. E apesar de ele nunca ter encontrado aquele jovem rico antes, ele conhecia o coração daquele jovem. E Jesus ele vai e desafia aquele jovem a escolher qual seria o seu Senhor, porque Jesus sabia que ele era uma pessoa rica, uma pessoa de posse, uma pessoa inteligente, e que ele cria em Deus, mas o dinheiro trabalhava ele. Um pouquinho assim ao ponto de levar ele para o inferno. Mas ele era uma pessoa religiosa. Talvez ensinasse nas sinagogas ou coisa parecida. E quando Jesus fala para ele que ele tem que vender todas as coisas, dar aos pobres, assim ele estará acumulando tesouro no céu e depois seguir ele. Aquele jovem, quando ele ouve a resposta que Jesus deu para ele, a palavra de Deus diz que ele se afasta triste e vai embora. Nós podemos pensar o seguinte: mas esse jovem rico, ele não era inteligente, não, ele era burro. Como é que ele se deixa levar pelos tesouros humanos, pelo dinheiro, pelas posses, em vez de seguir Jesus? Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Eu acho que eu nunca rejeitaria Jesus dessa maneira. E queridos, nós pensamos assim. Nós achamos que nós jamais vamos rejeitar Jesus dessa maneira. Mas eu digo para você que nós fazemos escolhas semelhantes todos os dias da nossa vida. Você sabia disso? Todos os dias nós fazemos escolhas semelhantes a esse jovem rico. Nós gastamos mais com os lanches que nós comemos, com diversões para a nossa vida, do que ofertando
dando para as pessoas que têm necessidade. Nós lamentamos muito mais perder um programa de televisão favorito nosso, pode ser um filme, uma novela, um futebol, qualquer coisa parecida. Nós lamentamos muito mais perder esse programa que nós gostamos muito. Lamentamos muito mais isso do que perder uma reunião de pequeno grupo, ou perder uma reunião do grande grupo que nós somos aqui hoje. Nossa, mas o jogo, nós, no final da novela, nossa, aquele filme, mas você não se lamenta, nossa, hoje eu não estive no meu pequeno grupo. Nossa, hoje eu queria ter ouvido a palavra lá na igreja e eu não fui. Você não se lamenta. Passou, né? Domingo que vem eu vou. Mas o último capítulo da novela eu não posso perder, porque senão vai ser hoje. Esse jogo eu não posso perder. Esse filme eu não posso perder. E muitas outras coisas. Queridos, nós acordamos todas as manhãs sonhando com o que nós vamos fazer para ganhar mais dinheiro, em vez de acordarmos pensando o seguinte: para quem eu vou doar alguma coisa hoje? Quem eu vou abençoar hoje? Deus, eu estou disponível para o Senhor. Quem eu posso abençoar? Quem eu posso ser bênção com a minha vida, com aquilo que eu tenho, que não é meu, que é seu? Deus, Ele não é contra as pessoas possuírem dinheiro, possuírem bens, possuírem coisas. Mas, queridos, com muita certeza, Deus, Ele se entristece quando o dinheiro e os bens possuem as pessoas. O outro personagem com que Jesus ele tem uma interação humana em relação a finanças, a dinheiro, é Zaqueu. E Zaqueu era um pouco diferente do jovem rico. Com certeza ele não era mais jovem. Zaqueu era um cobrador de impostos e nem de perto ele era tão moralmente parecido com aquele jovem rico. Diz que Zaqueu era pequenino e todo mundo que conhecia ele desprezava ele. Ele prestava serviço para o governo, para Roma, ele coletava impostos e, queridos, na prática isso significava que ele tinha uma licença para roubar. Todos os coletores de impostos daquela época, eles como se eles tivessem uma licença para roubar, porque tudo aquilo que ele coletasse, além daquilo que a pessoa devia para o governo, ele podia bolsar. Nada muito diferente de hoje. Tá? Mas Zaqueu era uma dessas pessoas. E Zaqueu também, como jovem rico, ele queria ter um encontro com Jesus. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus e ele, algo mexia o coração dele e falou: eu quero ver esse cara, eu quero ver quem ele é, eu quero ver o que ele fala, eu quero. E como ele era pequenininho, ele sabia que as multidões iam atrás de Jesus, ele falou: não vou enxergar esse cara. E o que ele faz? Ele sobe uma árvore para poder ver Jesus passar. E um dia, quando Jesus entra na cidade de Zaqueu, Zaqueu já está lá em cima da árvore esperando. E quando Jesus passa, Jesus para e olha para Zaqueu. Imagina a surpresa de Zaqueu quando Jesus ele para debaixo daquela árvore e olha aquele homem, aquele pequenino. E ele diz uma coisa: Zaqueu, desce daí, porque eu estou indo na sua casa e vou comer com você. Já pensou? Eu vou comer com você e vou levar todos os meus discípulos, viu? E o que Zaqueu fez? Deu no pé? Não, ele desceu e foi, levou todo mundo para comer na casa dele. Imagina Zaqueu chegando lá na casa dele, né? Falou: mulher, põe mais água no feijão aí, porque tem um monte de gente para comer. Mas ele falou: como é que você traz pessoas na minha vida?
associa com um pecador que era muito conhecido ali por todos, mal visto. Mas, queridos, diferentemente do jovem rico, Jesus ele vai até a casa de Zaqueu e ele não fala nada com Zaqueu. Ele não fala: Zaqueu, você tem que vender todos os seus bens, dar aos pobres, e depois você me segue. Ele não falou a mesma coisa como ele falou para o jovem rico. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Zaqueu chega para Jesus e fala assim: Jesus, olha o seguinte. Está lá em Lucas 19:8: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se existe alguém que eu extorqui alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Estou repartindo os meus bens com os pobres. E se eu peguei o dinheiro de alguém ilicitamente, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu peguei. Querido, Zaqueu ele passou ali com arrependimento. Zaqueu ele caminhava numa direção de roubo, de crueldade. Ele vai para o outro lado agora, porque ele entende algo que o jovem rico não entendeu. Os atos de Zaqueu não. Os atos de Zaqueu declaravam quando o seu coração tinha mudado. Queridos, nós podemos dizer: eu quero fazer isso, não sei o quê, como aquele jovem rico. Deus, o que eu preciso fazer para lhe dar a vida eterna? Eu quero. Então nós podemos dizer: eu quero. Mas Jesus ele vai falar: você quer? Então tá bom, é assim. Será que nós seguimos? O coração de Zaqueu ele muda. Muito diferente daquele jovem rico. Esse coletor de impostos corrupto, ele tinha fome pela salvação. Ele tinha fome por ter comunhão e relacionamento com Cristo. E queridos, o que ele faz? Ele abre mão da sua riqueza mundana para se apoderar de algo muito mais valioso no reino de Deus. Lucas 19, 9 e 10 diz assim: Jesus lhe disse, olha o que Jesus fala depois que Zaqueu toma essa atitude. Jesus ele diz o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu entendo bem Zaqueu, querido. Talvez a história de Zaqueu seja minha também, ou seja sua. Há muitas vezes que o cristão ateu que vive em mim, ele se esquece daquilo que é importante. Esquece algumas coisas muito relevantes. Então muitas vezes eu me concentro no meu emprego, me concentro nas pessoas que estão à minha volta, eu me concentro nas tarefas que eu tenho que realizar, eu me concentro nas coisas físicas que a minha família necessita. Nada disso é ruim, nós estamos falando disso. Mas, queridos, eu sei dentro de mim que eu tenho primeiro que me aquietar. Eu sei que eu tenho que dedicar a minha atenção a Deus. Eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso agradecer a esse Deus, eu preciso pedir a Ele direção, eu preciso ler as suas palavras no seu livro sagrado, a Bíblia, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir Ele falando comigo. Sabe por quê? Porque quando eu não foco naquilo que é importante para mim, o meu coração ele vagueia em direção às coisas desse mundo. Eu vou começar a pensar em tantas coisas, menos naquilo que muitas vezes é mais importante. Então eu sempre vou querer mais, eu sempre vou querer coisas maiores, eu sempre vou querer coisas melhores, e eu vou querer tudo isso muito mais rápido.
é para satisfazer os meus desejos egoístas. Mas quando eu permaneço próximo a esse Deus que entregou a sua vida por mim, que derramou seu sangue por mim, que deixou toda a sua glória e desceu aqui e se fez homem como eu, para que eu pudesse me livrar de todas essas coisas que não me trazem nada de bom. Quando eu permaneço próximo a esse Deus, eu consigo enxergar que as coisas temporárias desse mundo perdem o seu brilho. Eu consigo ver que essas coisas são legais, são bacanas, são divertidas, me trazem alegrias, momentos felizes. Mas quando eu tenho essa interação com o meu Deus, eu já não enxergo essas coisas tão brilhantes como enxergo. Porque eu entendo agora que Deus, Ele sim é o suficiente. Ele é mais do que suficiente. 1 Timóteo 6, 17 e 19 diz assim, olha a palavra de Paulo a Timóteo, ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira. Muitas vezes nós falamos um sorriso. Essa palavra não é para mim. Mas você já imaginou como você é rico? Talvez quando nós estamos perto de pessoas que têm muito mais dinheiro que nós achamos que nós somos pobretões, né? Mas e quando você está próximo de uma pessoa que não tem nada, que está derrotada pela vida, que está presa a vícios ou muitas outras coisas? Pessoas que não têm onde morar, ou que moram de favor, ou que têm a sua vida, como diz, como a gente brinca, né? As pessoas têm que vender o almoço para poder jantar. Você consegue entender como você é rico? Você tem alimentação na sua casa, você tem um teto para você morar. Você tem o conforto da sua cama. Você tem um chuveiro quentinho para você tomar banho. Você tem sabonetes, cremes, perfumes, sapatos, roupa. Você tem pessoas que te abraçam e declaram que amam você. Será que isso não é uma riqueza muito grande? Essa palavra também é para mim, essa palavra também é para você. Essa palavra é para nós. Não sejam arrogantes. Não ponham a esperança na incerteza da riqueza. Coloquem em Deus. Porque esse Deus, como diz a sua palavra, Ele tudo nos provê para a nossa satisfação. Eu quero dizer para você, se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, foi Deus que te deu. Deus colocou sobre a sua vida. E Ele fala, ó, o que eu quero é que vocês pratiquem o bem. Que vocês sejam ricos, sabe no quê? Nas boas obras. Quem é rico aqui nas boas obras? Agora, mais ou menos significa pobreza, tá? Eu estou falando de quem é rico nas boas obras.
fala que quando nosso coração é desse jeito, nós vamos acumular tesouro aonde? No céu. Eu quero falar com vocês um pouquinho que nós precisamos depender de Deus, aprender a depender de Deus e eliminar a confiança nos nossos recursos financeiros. E queridos, para nós crermos em Deus e não confiarmos no nosso dinheiro, nós precisamos de posicionamento, com a palavra que eu tenho falado aqui sempre, nós precisamos nos posicionar. E o primeiro posicionamento que nós temos que ter é aceitar que este assunto ele tem implicações eternas. Mateus 25:13 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Não é que você não sabe a hora que é e nem o dia que é, mas que você não sabe o seu dia e a sua hora. A hora que você vai abubar o seu paletó pela última vez. Lucas 12, 16 a 21, eu vou contar uma historinha para vocês, prestem atenção. Lucas 12, 16 a 21 diz assim: então lhes contou essa parábola, essa história que Jesus conta. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, esse homem rico: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar toda essa minha colheita. Então ele disse, com certeza ele pensou com seus botões: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores. E aí sim eu poderei guardar toda a minha safra e todos os meus bens dentro desses celeiros. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com tudo aquilo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não tem problema nenhum, nós temos riquezas, queridos. Eu vou falar, trazer um pouco mais de rendimento daqui a pouco. Mas nós precisamos ser ricos para com Deus. O dinheiro é bom, não é ruim, mas ele não pode ser o nosso Deus. Segundo posicionamento que nós temos que ter é administrar as nossas finanças com responsabilidade. Muitas pessoas têm o seu dinheiro irresponsavelmente, não sabem administrar o seu dinheiro, as suas finanças. Mateus 25:14 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou os seus bens. Eu quero ler uma passagem para vocês. 1 Crônicas 29. Abra aí na sua Bíblia. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Crônicas 29, 11 e 12. Primeira Crônica está antes da segunda Crônica. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Todos encontraram? Diga amém. Se você não encontrou, apenas ouça. Diz assim, preste atenção: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que é nos céus e na terra é teu. Tu, ó Senhor, teu, ó Senhor, é o reino.
para exaltar e dar força a todos. Queridos, Deus criou todas as coisas, tudo é dele, tudo pertence a Ele, tudo é para a glória dele. Nós achamos que nós somos donos de muita coisa, na realidade nós não somos donos de nada. Nós podemos ter alguma coisa nessa vida, mas na hora que você morrer, você não leva nada. Mas o primeiro versículo que eu li aqui diz que também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos, os seus mordomos e confiou seus bens a ele. Falou: eu vou viajar, então eu vou deixar algumas coisas para vocês cuidarem para mim. Mordomo que ele era um servo, alguém que administra a casa e as coisas do seu Senhor. E nós precisamos, queridos, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos reconhecer que o Senhor é dono de tudo. Precisamos reconhecer que Ele possui o domínio de todas as coisas. E, queridos, enquanto nós não tivermos esse entendimento, nós teremos muita dificuldade em permitir que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Seja o Senhor no seu dinheiro, seja o Senhor nos seus bens, ou seja, você só vai permitir que Jesus seja o Senhor de tudo da sua vida quando você reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas, é o dono da sua vida, é o dono da sua casa, é o dono dos seus filhos, é o dono do seu cônjuge, enfim, Ele é dono de todas as coisas. Enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldade de entregar a sua vida a Jesus, aceitar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós podemos perguntar o seguinte: por que tudo pertence a Ele? Eu posso dizer isso para vocês de três formas. Primeiro, foi Ele que criou todas as coisas. Segundo, porque Ele, depois de ter criado todas as coisas, Ele ainda comprou tudo de volta, morrendo na cruz por nós. Em terceiro, Ele é dono de todas as coisas, porque você um dia entregou sua vida a Ele. Amém? Terceiro posicionamento que nós precisamos ter: valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O Senhor tem colocado nas suas mãos. Às vezes você reclama tanto, mas alguma coisa Deus colocou na sua mão. Mateus 25, abre aí, deixa sua Bíblia aberta, Mateus 25. Mateus 25, versículo 15 diz assim: aquele senhor que ia viajar, ele fala: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Eu quero que você entenda uma coisa, ó. Esquece tudo que você está olhando aí, depois você abre sua Bíblia, presta atenção naquilo que eu vou falar para você. Aquele senhor, ele chama o seu servo quando eu estou viajando. Eu preciso que você cuide das coisas para mim. Ele chega para um servo e fala assim: ó, a um deles ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2, e ao outro ele deu 1. E presta atenção no que diz o texto aqui: a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Queridos, o que Deus tem confiado na sua vida? Ele pode confiar muito, Ele pode confiar mais ou menos, Ele pode confiar pouco. Ele pode deixar 5 talentos para você, Ele pode deixar 2 talentos para você, Ele pode deixar 1 talento para você. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então eu creio que nós não temos nada que lamentar, nós não temos nada que reclamar, porque Deus Ele nos dá segundo a nossa capacidade de gerir essas coisas. Nos dá segundo a capacidade que nós temos de ser fiéis a essas coisas. Vamos continuar que você vai entender. Existe, queridos, uma medida de prosperidade
Já pensou nisso? Eu quero dizer uma coisa para você. Cada um de nós será cobrado por Deus na medida da capacidade que você recebeu para prosperar. Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele confiou a nós. Eu sou aquele que gosta de fazer perguntas. Você tem usado sua medida exata que Deus lhe deu para prosperar? Quarto posicionamento. Precisamos usar a nossa capacidade de multiplicar. Mateus 25, 16 e 17 diz assim: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Ou seja, queridos, aquilo que Deus confia em nós, Ele deseja que você multiplique esses recursos para ampliar a participação dele nos seus projetos. Ou seja, você precisa ter mais para investir mais. Sabe qual é o melhor lugar para nós investirmos o nosso dinheiro? Será que é a bolsa de valores, a poupança, onde? Eu falo para você que é no banco dos céus. Você vai entender de ajudar. Quinto posicionamento, queridos. Nós temos que aprender a desfrutar da recompensa dos fiéis. Você é fiel? Tem recompensa para você. Se você é fiel, você tem algo a desfrutar. Você tem uma recompensa a desfrutar. Mateus 25, 20 e 21 diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, isso quando o Senhor volta, Ele vai prestar contas. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Falei do banco dos céus, Mateus 6, 19 e 20, só preste atenção. Se você quiser anotar, anote, mas preste atenção. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Quem aqui já foi roubado alguma vez? Quase todos nós. Talvez você saiba que tenha sido roubado, talvez você nem saiba que tenha sido roubado. Mas todos nós somos roubados de alguma forma. E queridos, aquilo que nós acumulamos no céu, será que alguém tem poder para roubar de nós? Será que alguém tem a chave lá nos cofres de Deus para roubar de nós? Então eu pergunto, qual é o melhor investimento que nós podemos fazer? Agora eu pergunto para você, onde você tem investido? Onde você tem investido? Eu quero dizer para você que ninguém ganha de Deus. Os maiores juros são dele. Ele é o que paga mais. Ele, ninguém ganha. E outra coisa, tudo que você entregar sempre será menor daquilo que ele vai dar de volta. Porque nós temos que aprender com ele. Ele é aquele que doa. Queridos, aquele que doa a própria vida. Você acha que ele vai doar outras coisas para vocês? Não. Doa a própria vida para que nós possamos desfrutar das riquezas que ele preparou no céu para cada um. E nós vivemos nessa vida, vivemos uma vida medíocre. Vivemos uma vida pensando em nós mesmos. Vivendo uma vida pensando na nossa vaidade,
no nosso orgulho, no nosso coração egoísta. É assim que nós vivemos aqui. Sexto posicionamento que nós temos que ter: precisamos romper com o ciclo da escassez na nossa vida. Versículo 24 e 26, Mateus 25, 24 e 26 diz assim: por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, ele disse assim para o seu senhor: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Mas veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. O que você tem feito com o talento que Deus colocou na sua vida? O que você tem feito com os bens que Deus colocou na sua vida? O que você tem feito com os dons que Deus colocou na sua vida? O que você tem feito com o dinheiro que Deus colocou na sua vida? O que você tem feito com os investimentos que Deus tem feito na sua vida? Quem é o seu Senhor? Quem te domina? Quem dirige a sua vida? O dinheiro ou Jesus? Se você é um cristão ateu, você crê em Deus, mas você só confia no seu dinheiro, você tem que se arrepender. Você tem que decidir entregar definitivamente essa área da sua vida para Jesus. Mas você tem que entender que nada é seu. Quando você vai entender isso, você vai ter dificuldade. Nós pensamos por este mundo que é ganhar coisas, mas não confiamos que Deus pode nos sustentar. Não confiamos que a graça é maravilhosa. Nós nos sentimos seguros com o dinheiro do bolso. E se por acaso você ficar sem dinheiro, sabe para onde você vai correr? Correr para Deus. Deus, aconteceu um desastre, não tem mais nada. E Deus vai chegar para você e falar: você não teve consciência disso até hoje. E sabe por que você não tem mais nada? Porque você precisa aprender que nada é seu, é tudo Deus. Não que Deus precise de riqueza, de glória, não precisa de nada nosso, Deus. Mas nós somos seus mordomos. E Ele deixa todas essas coisas conosco, para que nós cuidemos da melhor forma possível, para que possamos, com tudo isso, estender o reino de Deus, glorificar o nome de Deus. Mas nós precisamos entender também, quando Deus pedir qualquer uma dessas coisas para nós temos que entender que Ele pede porque é dele, nós temos que entender. Então você tem que entregar-se para esse Deus, parar de depender de coisas que não podem satisfazer a sua vida e muito menos garantir a sua eternidade diante de Deus. Tem gente que acha que pode comprar a sua eternidade, né? Infelizmente tem igrejas que vendem um pedacinho do céu por aí. Custa caro, hein? Desculpa, você é um monte de bobão que compra. Está confiando no seu dinheiro e não na graça de Deus. E todo mundo que confia no seu dinheiro, desculpa. Mas como diz o meu querido amigo Stefano, vai morar com o rabo. Está batendo a nada. Creia e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Sétimo posicionamento, queridos. Você tem que vencer a tirania do reino
reter, daquilo que você... Nós gostamos do quê? De reter as coisas para nós. Então nós precisamos parar com essa tirania do reter e tomar a decisão de sermos bênçãos, tomar a decisão de abençoar. Mateus 25, 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar. Todo cristão ateu, em relação ao dinheiro, ele caminha em dois extremos. Ou ele caminha numa vida de avareza, ou ele caminha numa vida consumista. Ele é avarento ao extremo e consumista ao extremo. Como é que nós podemos vencer essa tirania do reter, de querer só para mim? Como é que nós podemos combater isso? Como é que nós podemos vencer? A palavra de Deus nos ensina, tá? Malaquias 3:10 fala que nós temos que entregar todos os dias uma casa do... Então, queridos, como é que nós podemos vencer e entregar o seu dízimo com fidelidade, sua oferta com generosidade? Tá? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande com dinheiro. Eu também tenho muita dificuldade de falar com dinheiro. Estava falando isso sexta-feira, né? Sexta-feira, que eu tenho muita dificuldade de falar sobre dinheiro, porque as pessoas acham que eu dou dinheiro para mim. Não é isso. As pessoas confundem porque tem muitos locais aí que pedem dinheiro. Eu não nem pedindo dinheiro. Mas nós precisamos aprender que o dízimo é uma bênção, não é um pedido, né? É uma bênção na tua vida. É uma bênção na vida de todo aquele que dizima e oferta. Isso é a palavra de Deus. Queridos, o dízimo, o que ele é? Ele é 10ª parte da nossa renda, daquilo que nós ganhamos. O dízimo tem que ser algo intocável na minha vida. O dízimo deve ser dado com primazia, ou seja, a primeira coisa minha que eu vou separar é aquilo que não é meu. O dízimo ele é destinado à manutenção da igreja. E vocês sabem que tudo aquilo que nós usamos, nós temos aqui, né, relatórios, nós temos relatórios de tudo aquilo que entrou para a gente saiu minuciosamente. O dízimo ele só deve ser entregue na igreja local. A palavra de Deus diz que o dízimo atrai a proteção de Deus. E o dízimo, queridos, ele envolve a nossa obediência. E a oferta? Ele fala de dízimos e ofertas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a oferta tem o seu foco na expansão do reino de Deus. Isso envolve muitas coisas, isso envolve edificações, isso envolve missões, isso envolve ação social. A oferta também está ligada à semeadura espiritual. Nós semeamos. E tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E se você não semeia nada, você vai colher o quê? Nada. Se você semeia pouco, você vai colher? Se você semeia muito, você vai colher? Você crê? A oferta é algo que não depende da nossa situação financeira. Eu posso ofertar muitas coisas, inclusive o meu trabalho. A oferta ela traz a prosperidade de Deus, que é a semeadura e a colheita. Quando nós semeamos, nós recebemos do Senhor. A oferta, queridos, é a promessa de Deus que sempre teremos uma semente para plantar. A oferta está ligada à direção do Espírito Santo de Deus. E a oferta, ela envolve fé. Eu poderia compartilhar algumas coisas aqui. Mas nós vamos ver a celebração da nossa ceia. Lucas 12:34 diz assim: onde estiver o seu
tiver o seu tesouro, mas também estará no seu coração. Eu quero finalizar aqui, voltando lá para a historinha de Zaqueu e do jovem rico. Eu creio que todas as pessoas, elas têm o desejo de ir para o céu. Elas têm o desejo de estar com Deus eternamente. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você quer para o inferno? Não. Alguém quer para o inferno? Ninguém. Ninguém quer para o inferno. Você quer sofrer? Ninguém aqui quer sofrer. Então todos nós queremos o quê? Queremos estar com Deus. Queremos ter a vida eterna. Queremos ter a felicidade. Todos nós queremos todas essas coisas. Agora, Deus ele coloca para nós duas coisas importantes nas suas relações humanas envolvendo essas questões. E queridos, eu quero colocar isso não apenas como questão financeira, tá? Mas eu quero colocar isso como aquilo que está no nosso coração. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu coração está em Deus, Deus é o seu tesouro. Se o seu coração está nas coisas, nos bens, no dinheiro, o seu tesouro está. E nós vimos aqui que teve dois encontros. Um do jovem rico, que ele chega até Jesus e fala: eu quero ir para o céu, como é que eu faço? E Jesus fala: olha, ele conhece o coração. Quando aquele jovem ele fala que Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele fala: conheço. Conheço e pratico eles. Eu conheço e pratico eles. Conheço todos os mandamentos. Mas Jesus estava vendo ali no coração dele que o mandamento que ele não cumpria era que adorar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração. Ele estava colocando não Deus em primeiro lugar no seu coração, mas ele estava colocando os seus bens em primeiro lugar. Então é quando ele é confrontado, ou você me segue, ou você segue os seus bens, ou você me segue, ou você segue o seu dinheiro, ou você me segue, ou você segue as riquezas, ele vai seguir quem? As riquezas. A palavra de Deus diz que ele se volta triste e vai embora. Ele se volta triste e vai embora. Mas uma coisa interessante acontece com Zaqueu. Zaqueu era um homem terrível, maquiavélico, um homem que subornava pessoas, um homem que tirava as coisas das pessoas, era um ladrão. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele consegue entender esse amor, ele consegue entender as coisas de uma forma que aquele jovem rico não entendia. E qual foi a forma que Jesus soube que Zaqueu, o coração dele não estava nas riquezas mais? Porque estava tentando as riquezas, mas naquele momento diante, o seu coração não está nas riquezas. Ele fala assim para Deus: para Jesus, olha, a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu vou dar metade dos pobres. Se eu roubei alguém, alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, quando nós falamos isso teologicamente, eu poderia falar aqui mais uma meia hora para vocês, existem implicações aqui muito interessantes quando nós vamos lá para a época desse texto. Envolve muitas coisas que para nós parece uma coisa muito simples, mas envolve coisas, teologicamente falando, coisas importantíssimas quando nós olhamos exatamente para aquela época que vivemos. E eu estou falando aqui para você o seguinte: eu estou falando, olha, você quer ir para o céu, vende tudo que você tem, dá para os pobres, que siga, eu não estou falando isso para você. Mas eu quero que você entenda que aquilo que a palavra traz para nós é que Jesus
capacidade daquilo que eu vou fazer com Deus. Então, queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos falando: Jesus, tu és o Senhor da minha vida, não sou eu que mando mais. Quem manda é o Senhor. Eu entrego a ti tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, porque eu reconheço que tu és o Senhor, o Rei, aquele que é dono de todas as coisas, riqueza e glória pertence ao Senhor. Então, queridos, muitas vezes nós falamos que nós não somos apegados a coisas bens, mas nós somos muito apegados, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. As pessoas, elas colocam ídolos, tanto de pedra, de paus ou qualquer coisa na frente de Deus, como ídolos de carne e osso, como jogadores de futebol, como artistas na frente de Deus. Se matam para estar próximo disso, gastam tudo que têm e que podem para estar próximos disso tudo. Mas nós não temos a capacidade de gastar tudo aquilo que nós temos, que nós somos, para estar próximos do nosso Deus. Se nós não conseguimos fazer isso, nós precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para o nosso Deus. Ele fala que se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos aceitar de volta. Feche seus olhos em nome de Jesus. Te darei o que tenho e sou. Coração consagrado a ti. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes você tem colocado
ateu nessa parte. Eu estava falando na vigília que muitas vezes, na outra semana, que muitas vezes nós caminhamos naquilo que Deus tem para nós. Deus nos mostra direções e nós caminhamos e nós somos alegres e nós começamos a vivenciar o reino de Deus de uma forma tremenda, maravilhosa, mas vez por outra nós fazemos o que? Caímos de novo na religiosidade. Caímos na religiosidade, achamos que essa vida religiosa já é boa o suficiente. Começamos a acreditar que estando aqui todos os domingos, eu estou fazendo aquilo que Deus tem para mim. Aí nós acordamos e voltamos de novo para o reino de Deus e passa mais um pouco, nós caímos novamente na religiosidade. Queridos, eu sempre falo que existem 3 tipos de pessoas. Se alguém já ouviu falar isso, você vai me lembrar. Eu falo sempre que tem a pessoa incrédula, a pessoa religiosa e o discípulo. Eu posso dizer aqui que o incrédulo é o ateu, compara aqui com o cristão, com o ateu. Que o religioso é o cristão ateu. E que o cristão genuíno é o discípulo de Jesus. Nós já falamos disso há muito tempo. Estamos falando de uma maneira diferente. E eu sempre falo o seguinte: o incrédulo ele vai para o inferno, o religioso ele também vai para o inferno, mas o discípulo ele vai para o céu. Então, o que eu quero dizer para você: religiosidade não salva ninguém. Religiosidade talvez possa enganar o teu coração. Não é ser religioso que vai trazer algum benefício, que vai mudar a sua situação diante de Deus. A religiosidade te ajuda a estar mais próximo do futuro. Mas é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus que as coisas mudam. É quando Jesus é o Senhor da minha vida que as coisas mudam. Então talvez você esteja preso aí a algumas coisas. Ou dinheiro, ou os bens, ou a pessoas, ou a coisas. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu queria que você internamente aí falasse: Senhor, eu sou uma dessas pessoas. Você falasse: Deus, eu tenho colocado isso em primeiro lugar na minha vida e não sei. E eu me arrependo agora. Eu quero mudar essa situação. Eu quero que o Senhor saiba que tudo é teu. Todas as coisas. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela graça, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Pai, que o Senhor nos dê a revelação necessária para entendermos, Deus, que todas essas coisas pertencem ao Senhor, inclusive nós. E que nós temos que ser mordomos fiéis do nosso Deus. E usar tudo isso que o Senhor tem colocado na nossa vida para glorificar o teu santo nome. Para que o teu reino possa ser estendido, Pai. Para que muito mais pessoas conheçam esse Jesus que mudou a nossa vida. Que o Senhor, Pai, nos liberte de toda escravidão, de coisas, de pecado, de dinheiro, de riquezas. E que possamos ser escravos apenas do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele se glorificar de todas as formas, de todas as maneiras. O Senhor olha para cada coração aqui, Deus. Eu não sei o que eles estão dizendo para Ti, mas se eles estão se arrependendo,